Que felicidade estar revendo os irmãos depois de acho que um ano ou mais de um ano, talvez 2 anos. A gente tem feito um passeio por igrejas anglicanas, não é não, amor? A gente tem ido além da diocese. Mas que bom que a gente volta aqui, que a gente revê os irmãos. Lara, vocês já viram minha filha, já está quase casada. Minha segunda filha, que vocês nem conhecem, já está entrando para a faculdade, vejo que está ali lendo, inclusive. Mas que bom. Que bom ouvir-los que vocês estão bem, que a gente está com mais filhos, inclusive, né, Mila? Estamos fazendo o Evangelho, o Reino, crescer também por esse sentido. Que bom, meus irmãos. Hoje a gente reflete sobre este trecho do Evangelho de Mateus. Isso me fez lembrar de uma história. No ano de 2012, houve um torneio de tênis, que os irmãos devem conhecer, chamado Wimbledon. E havia uma tenista russa chamada Yaroslava Shevdova. Quase ninguém conhecia ela. No ranking, estava lá embaixo. E pasme, ela já tinha ganho 2 jogos de 2 grandes outras tenistas. E agora ela estava indo para as oitavas de final competir com a italiana chamada Sara Errani, que era a 10ª do ranking. Já era inacreditável aquela mulher ter chegado até ali. Aquele nível de competição já estava alto demais para ela. Inclusive, ela estava sendo chamada de a zebra, porque ela já tinha derrubado 2 outras. Não é um título muito bom para se dar uma pessoa que está subindo, né? Shevdova começou a partida com a italiana muito focada. Nada distraía ela. E ela começou assim, todo mundo já via que ela estava dando o máximo de si, desde o primeiro saque. Quando a bola voltava na rebatida, ela estava focada e batendo com toda a força e com o máximo de estratégia para vencer a italiana. A partida acirrada terminou com a vitória, Shevdova. Para a surpresa de todos nós, inclusive. E Sara, a sua oponente, comentou ao fim, quando ela fez um backhand cruzado e acertou na linha. Ela disse: aquilo foi incrível. Você só faz aquilo quando você está tomado de muita confiança. Curiosamente, a palavra confiança é uma das palavras que são sinônimas da palavra fé. Fé. Por isso, essa história nos faz lembrar a história da mulher Cirofenícia. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Se você tiver a sua Bíblia aberta, permaneça com ela aberta. Nós vamos degustar cada um dos versículos. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A filha dela estava endemoniada. Então, os discípulos se aproximaram dele, de Jesus, e pediram: manda embora, Senhor. Ele respondeu: não. Mas ele disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. Não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Ela de pronto respondeu: Senhor, me ajuda. Sim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Nessa história, Mateus está fazendo um corte-cole bem interessante. Veja, Mateus começa dizendo que Jesus está em outra região e ele está caminhando com seus discípulos e ele está pregando o Evangelho. E aí, os fariseus andavam dizendo assim: os seus discípulos, eles não lavam as mãos. Eu acho que todo mundo lava a mão, inclusive hoje. Inclusive, espero que você lave a sua mão antes de comer. Mas o que Jesus estava querendo dizer e os fariseus estavam querendo dizer era: o fariseu dizia: os seus discípulos não estão cumprindo os rituais para entrar na ceia e participar da maneira religiosa sacrossanta. E Jesus, com atitudes, estava dizendo: o que entra pela boca não contamina ninguém não, mas é o que sai do coração que faz o que é ruim ao seu redor.
destronando. Mas aí os fariseus começaram a achar aquilo tudo ruim, até porque eles estavam querendo o quê? Incriminar Jesus Cristo. Ok. Jesus não se altera. Fonfon, buzina paralisadora, paralisa essa cena. E agora Mateus entra com essa outra história. São histórias diferentes, com o mesmo tema, o mesmo foco. Por quê? Porque aquela mulher também era considerada impura. Ela não era judia. A perícope, ou esse trecho que a gente vai ver hoje aqui, nós vamos refletir que tanto os religiosos judeus quanto os discípulos de Cristo viram aquela mulher como apenas uma mulher escandalosa. Mas o Mestre Divino vem nos ensinando a passar por pequenos testes para uma grande fé. Pequenos testes para uma grande fé. O primeiro teste, todo mundo aqui quer ter uma grande fé, não quer? Eu quero. Eu quero muito. O primeiro teste para uma grande fé é enxergar além da burocracia. Enxergar além da burocracia. Fácil de entender. Quem quer ter uma fé grande é ensinado por Jesus a perceber que, apesar de precisarmos de organização, pontualidade, limpeza, um local, pessoas organizadas, cada um vai fazer alguma coisa. Apesar disso, a preparação não pode tomar o lugar do que é sagrado. Os detalhes burocráticos, eles acontecem. Essa igreja aqui tem um CNPJ, não tem? Mas isso é para o governo. A gente anda reto para o governo. A gente presta as nossas contas para o governo. E cada paróquia, cada igreja deve ter isso. Não é porque é cristão que tem que ser simplista. Não, o governo vai nos cobrar disso. Mas a gente não pode colocar a instituição acima da presença de Cristo. Jamais. E é isso que deve reger as nossas vidas. Veja, os fariseus, eles diziam-se preocupados com a pureza da doutrina, porque eles passavam a vida inteira lendo, repetindo, estudando, inclusive comentaristas do Velho Testamento. O zelo em fazer tudo puro, limpo, não podia ter um visgo, não podia ter as suas vestes de outras cores, de acordo com a tradição dos grandes rabinos. Eles queriam, na verdade, manter a unidade dos judeus, já que eles estavam sob o domínio dos romanos. E eles queriam também manter a continuidade das instituições judaicas. Eles também estavam querendo manter o seu status e o seu sustento, é verdade. Mas todas essas justificativas dos judeus, elas são justificativas plausíveis. Eles estão querendo o quê? Organização. Mas havia também um segundo público nesse tipo de situação. Havia também os discípulos, os conhecedores de Jesus Cristo. Eles ouviram a voz de Cristo no sentido espiritual mais profundo. Eles disseram sim ao chamado, eles caminhavam com Jesus Cristo, mas, mesmo participando do seu ministério ativamente, ou seja, com a mão na massa, tendo as aulas teóricas de Jesus Cristo ali no seminário de Jesus e as aulas práticas, inclusive, eles estavam focando apenas na burocracia. Aí eles disseram uma vez para Jesus assim: Senhor, tem uma grande multidão. O que é que eles vão comer? Preocupado com o lanchinho do povo. As crianças, segura as crianças. Elas não podem atrapalhar a palestra do Senhor. O dinheiro da tesouraria é para gastar com o quê? Com perfume ou com boas obras? Onde é que a gente vai dormir, Jesus? A gente vai viajar. Qual vai ser a casa? Vai ser a casa de Marta, Maria e Lázaro? Vai ser onde? Qual é o barco, Senhor, que a gente vai pegar? O Senhor disse que é para passar para o outro lado de Genezaré? Ele disse, sim, qual é o barco que a gente vai? E o outro lado? Qual é o outro lado? Qual é a borda? Onde é que a gente vai chegar? Onde é que a gente vai pregar do outro lado? Quando é que o Senhor vai chegar lá? Vai se encontrar com a gente no amanhecer? Vai ser agora? Como é que vai ser isso? Todos muito organizados,
muito bem intencionados. Mas eles não viram que a burocracia do servir estava afogando a presença de Cristo. Meus queridos, o que era que Jesus Cristo estava fazendo ali? Pregando às pessoas. Ele estava ali explicando, reexplicando, andando, olhando nas pessoas, curava as pessoas, dava travo nas pessoas, ensinava as pessoas, porque ele queria o quê? Suscitar a fé no coração das pessoas. E aí, quando sai uma mulher que percebe isso, que diz assim, minha filha está endemoniada e eu vou correr para esse homem. Vai vir aqueles fariseus chatos e vão dizer que Jesus é um herege e eu vou passar por eles. Vai vir os discípulos e vão dizer, calma, calma, não atrapalhe, mas eu não quero nem saber. É a minha oportunidade de estar com o Senhor. Ela só tinha aquela oportunidade. Quando era que Jesus ia voltar? Naquela região. Não tinha YouTube para estar assistindo pregação, não. Quando era? Ela quebrou muitos protocolos, porque a filha dela estava endemoniada. Você sabe que quando o calo aperta nos nossos filhos, aperta muito mais na gente. Não é verdade? Faça uma coisa com a gente, mas não faça com o nosso filho, não. Não faça. E aquela mulher com seu coração, somente numa notícia, o rei dos judeus está nessa região. Mas o que isso significa? Porque ela era grega ou sirofenícia. Ela sabia o que era isso. Mas ela disse, esse homem tem alguma coisa forte nele. E eu vou correr atrás dele. E ela já saiu de casa na intenção de fé para pedir um homem para que curasse a sua filha. Para que expulsasse o demônio da sua vida. Sabe, meus irmãos? Ela conseguiu enxergar o que judeus experimentados não conseguiam mais, encaliçados. E ela conseguiu enxergar mais do que muitos que eram amigos de Jesus Cristo, acostumados a estar aqui, já perderam a presença de Cristo. Olha aqui ao seu redor. Olha ao seu redor. O que é que você vê? Você vê o quê? Eu não estou falando de organização. Eu não estou falando de pintura. Eu não estou falando de banners americanos. Eu não estou falando disso. A gente tem que olhar para isso aqui como um encontro com Jesus Cristo. Real, espiritual, forte, transformador, abençoador. Senhor, Tu estás aqui. Isso aqui são só instrumentos para a gente se encontrar com o Senhor. Nós temos uma tradição. Mas essa tradição serve para que outras pessoas encontrem o Senhor. Os discípulos ainda não estavam percebendo, mas aquela mulher ultrapassou o primeiro teste para uma grande fé. Enxergar além da burocracia. Nós vamos continuar fazendo a burocracia. Mas isso daqui é só uma ferramenta para a gente se encontrar com o Senhor. Só uma ferramenta. Eu fico pensando quanto a gente tem colocado de energia em pedir pela salvação dos nossos filhos. Você tem pedido pela salvação dos seus filhos? Ele pode não estar endemoniado nesse sentido de com o demônio dentro mesmo, desgraçando a vida dele. Mas às vezes ele está fazendo a obra do que ronca e fuça. Isso também é perdição. Nós temos usado os nossos instrumentos, os nossos recursos para a salvação dos nossos filhos. Eu não sei você, meu amigo, mas eu não quero estar mais juntando coisa aqui no mundo, não. Eu não sou rico, não. Vocês me conhecem. Tem gente que já foi na minha casa, mora num sítio, Peripororó. Mas aí eu olho para o futuro e digo assim, eu tenho 2 filhas. Eu estou fazendo graça para quem aqui? O que é que eu quero deixar para as minhas filhas? Acima de toda a burocracia. Vale a pena os nossos filhos terem ótimos diplomas e terem um coração horrível? Vale a pena os nossos filhos terem caixas cheias de investimentos, mas que só servem para se afastar do Senhor, que usam tudo para pecar? Não. Meu querido, use as ferramentas que você tem para evangelizar. E evangelizar desde a sua casa. Porque não há tempo.
Não há tempo. Não há tempo. A segunda pergunta profunda, o segundo teste, são as perguntas profundas que o Senhor Deus faz. Esse é o segundo teste para uma grande fé. Você está querendo uma grande fé, não quer? Já rompeu a primeira barreira? Peça logo a Jesus para romper. Peça logo, Ele está aqui. Ele está aqui. A segunda é, encare as perguntas profundas que Deus faz para você. Não é curioso que Jesus olha para aquela gritaria toda ali. A mulher, Senhor, olha lá, quero te ver, me recebe. E ali a multidão, e aquele está, inclusive, a minha filha está conversando bastante hoje, né? Que é uma coisa típica também. Mas não se, nem Mariana também, viu? Pelo amor de Deus, isso não me atrapalha de jeito nenhum. Pelo contrário, isso é uma ilustração desse nosso sermão. Mas não é curioso que ele olha para aquela gritaria toda, defende a mulher dos apóstolos. Ele dá atenção a ela. E depois ele confronta ela. Publicamente. Tem gente até que diz assim, Jesus foi até um pouco, assim, passou do ponto. Jesus foi muito, assim, chamou a mulher de cachorro. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Uma boa exegese vai dizer que Jesus estava usando um jeito judaico de dizer assim, essa missão não é para você, querida. O que você está querendo aqui? Quem é você na fila dos judeus? A salvação vem dos judeus, porque Jesus era filho de judeus e a linhagem trazia e prometia o Messias para que ele estivesse ali. Mas qual era o povo que estava mais perto de se encontrar com a mensagem de Deus? O povo judeu. E a quem tinha sido prometido a salvação? Aos judeus que conheciam o povo de Deus. Então a aliança era com o povo judeu. Aí chega uma mulher grega ali e diz assim, Senhor, filho de Davi. Ele diz, filho de Davi? Você nem judia você é. O que é filho de Davi para você? Você não entende o que é filho de Davi. A minha missão primordial é com os judeus. É com os judeus. Sabe, meus irmãos? Ele estava fazendo uma pergunta. Sabe as grandes perguntas dos filósofos? Quem eu sou? O que é certo? Para onde eu vou? Não é à toa que esses filósofos, em todos os lugares, eles fazem a mesma pergunta. E a mesma pergunta que a gente faz quando a gente está dentro de casa aperreado. Não é? Eu sou o quê? Tanto é que hoje em dia tem menino que está dizendo que nem é mais ser humano, já é etérea, né? Tem gente que está dizendo que é etérea agora. Papai, eu sou uma formiga. Ela fez a grande pergunta da humanidade, a primeira. Quem eu sou? Ele disse, eu sou uma formiga. Eu acho para mim que isso é só uma desculpa para comer mais doce. Mas essas são as perguntas que as pessoas continuam fazendo, meus irmãos. Que os nossos filhos, adolescentes, adultos e anciãos estão fazendo. Quem nós somos? Quem você é? Deus criou você com um propósito. Deus criou você para ter uma identidade que Ele predefiniu. Qualquer desvio disso é obra de Satanás. É obra de Satanás. Essas perguntas brotam no coração de todo mundo, todo mundo. Mas a resposta daquela mulher foi diferenciada. Talvez ela não soubesse nem um versículo do Velho Testamento, ela nunca tivesse ido num culto judaico na sinagoga, ou sei lá onde é que podia ter sido. Mas ela sabe o que ela disse? Ela disse assim, certo, o senhor está dizendo que não é para mim, eu sou o cachorrinho porque eu sou de fora. Mas até os cachorrinhos são abençoados pela obra da igreja. Meu amigo, onde foi que essa mulher fez um curso teológico tão rápido para dar uma resposta dessa a Jesus Cristo no meio daquele aperreio de um bocado de gente contra? Ela só podia ter uma fé grande. É a única explicação. Deus já estava no coração dela. Estava bombando no coração dela. Ela não conseguia se conter. A mente já estava alinhada com o espiritual, o coração de mãe, buscando aquilo com o pedido afiado, com a resposta teológica. Aquilo ali só mostra que aquela fé da mulher estava maior do que a de todo mundo ali mesmo. Meu amigo, você já presenciou
Você já presenciou a conversão de uma pessoa? Você já presenciou quando alguém diz assim: eu sei que é cheio de estereótipo, eu sei que as pessoas falam mal, piripororó, mas sabe quando a pessoa chega na igreja e ela se joga no chão, e ela chora, e ela diz que ela é pecadora? Meu amigo, não tem momento mais emocionante na vida de um cristão do que esse. A gente precisa viver viciado, no bom sentido, de ajudar as pessoas nisso e de ver mais pessoas assim. A gente está aqui para isso. Nós já quebramos as barreiras da burocracia porque já entendemos que Jesus está aqui. Agora, no segundo momento, a gente precisa entender que Jesus faz perguntas e Ele é a resposta para todas. Assista um documentário chamado O Poder de Deus. Já assistiram? O Poder de Deus, você vai lá botar no YouTube, é de graça. O Poder de Deus, uma série de relatos de conversão e testemunho. Meus irmãos, a gente precisa se envolver na obra. Eu não vou dizer nada desse ministério, do Poder de Deus. Só coloque no YouTube, O Poder de Deus, e assista. Depois você vai me comentar. Aí tem gente que diz assim: eu não gosto de romantizar a vida. Eu não gosto. Eu digo o contrário, eu amo romantizar a vida. Porque se não for para romantizar a vida, para que viver, né? Só para ser seco? Não. Aquela resposta de Jesus foi bem poética. Ou melhor, a pergunta de Jesus foi bem poética. E a mulher foi super poética. Percebe que ela não se ofendeu? Ela estava alinhada espiritualmente com Jesus. Ela não se ofende com Jesus, mas ela cria aquele momento, um momento especial. Imagina essa mulher contando o testemunho dela depois. Meus irmãos, aconteceu assim, minha filha estava assim, e eu não conhecia Jesus, e aí eu cheguei lá somente pedindo que tirasse o demônio da minha filha, e o que é que acontece? Jesus me trata desse jeito, e aquilo foi um momento marcante, tanto é que hoje em dia a gente está lendo esse mesmo texto. Essa mulher nunca mais foi esquecida. Essa história linda foi registrada, não somente por Mateus. Semana passada, na sexta-feira, eu fui num congresso de missão chamado Avance 2033. Fui com o bispo, o nosso bispo, Márcio Simões. Era um encontro para pastores e missionários e a gente participou de inúmeras palestras. Missionários de todos os lugares, eles tinham 10 minutos. A gente passou a tarde inteira. Tinha amanhã um culto, mas a tarde inteira, 10 minutos, o missionário. Ele contava a história, o relato. E outro 10 minutos, e outro missionário. E outro missionário, e outro missionário. Mas uma das palavras que mais me tocou foi: o nosso sertão não conhece Jesus. Você sabe que no entroncamento da 232 com aquela BR que passa ali em Serra Talhada, reza-se para os missionários que ali é um trono de Satanás. Sabe por quê? No Nordeste é o lugar onde mais se consome droga, porque tem muito caminhoneiro. Tanto é que é o polígono, né? 2. Um dos lugares mais fortes daqui do Nordeste de prostituição e de prostituição infantil. Um dos índices mais baixos de igrejas. Os missionários vão para lá e se desesperam, porque é seco em todos os sentidos. E a gente preocupado em sentar em bancos. Os nossos filhos já estão bem, né? Os outros. Nós temos as respostas para isso tudo. A gente tem, meus irmãos, as respostas para tudo. A gente só precisa se envolver e responder a cada uma das pessoas e ver conversões explodindo em todos os lugares. E assim a gente vai ser mais abençoado do que se a gente ficar calado. Se coloque diante das perguntas de Cristo: quem eu sou? Quem eu sou como cristão? Não estou falando como anglicano.
falando como cristão. Quem você é como cristão? Qual é a sua missão? Você já passou pelo teste de ter a identidade de Cristo? Ou você está só indo como todo mundo? Que eu vou dizer a você, a média dos cristãos do Brasil não está boa não. Se for pela média, a mulher chegou tão humilde e confiante em Jesus que ninguém, ao ler aquele texto, não diz que ela passou por pelo menos 2 testes de uma grande fé. E o terceiro teste da grande fé é que quando a gente olha para Cristo, a gente se vê muito pequeno, porque Ele é grande. A gente não tira o foco do olhar de quem é grande. A gente para de olhar para as nossas misérias, para de olhar para as nossas faltas, e a gente olha para o que é grande. A mulher ouviu falar, foi ao seu encontro, driblou os burocratas, os cristãos, adorou a Jesus, chamou ele para o socorro, passou pela sabatina teológica dele e teve o destino da sua vida e a da sua filha mudados. Ela não desfocou de Jesus Cristo, você percebe? O foco de Jesus Cristo era fantástico naquela mulher. Você entende agora por que é que a gente protestante e evangélico, a gente fala tanto de Jesus? A gente diz assim, não, peraí, não é pastor Ítalo não, meu filho. Vai, pastor Ítalo, vem aqui me ungir, ora aqui por mim, ora aqui de novo, ora aqui de novo, ora aqui de novo. Eu oro por você quantas vezes você me pedir. Mas vá logo para Cristo. Vá logo para quem resolve. Foque nele. O resto é secretário. E Jesus Cristo não quer secretário demais, não. Jesus Cristo vem para você ter um relacionamento com Ele. Com Ele. Sem palavras mágicas, sem barganha de eu dou isso, você me dá aquilo. Sem muito para que isso. Muitas vezes Jesus Cristo encontra a gente, sabe aonde? No nosso quarto. E parece que foi isso que ele disse, não foi? Para a gente ir no nosso quarto. Sinta, meu irmão, a felicidade de uma mãe que viu um filho, uma filha, que estava endemoniada ser liberta. Sinta essa felicidade agora. Se você tem filho, você vai saber do que é isso. Se você não tem, você consegue imaginar também. Não é só endemoniado, é qualquer situação. Cristo. Agora me diga, qual é o problema de eu dizer assim, eu sou exclusivo de Cristo, eu só quero saber de Cristo, eu só quero me ajoelhar diante de Cristo, eu só quero adorar Jesus Cristo, eu só quero cantar em Jesus Cristo, eu quero que um fariseu ou que um cristão me acuse de algum pecado quanto a isso. Alguém tem? Pode atirar a pedra. Porque se isso for um defeito, pode me apedrejar. As melhores coisas, as coisas mais importantes da minha vida foram com Jesus Cristo. Eu não sou um super-homem, não sou um super-pastor, eu sou um pecador. Talvez eu seja um pecador que vocês têm uma história mais bonita do que a minha. E essa pregação é para suscitar em vocês uma fé maior do que a minha. Eu quero ver vocês no patamar acima. Eu quero ver vocês pipocando em fé, no bom sentido. Falando de Jesus Cristo com intrepidez. Vivendo uma vida leve e feliz. Quando tiver um aperreio, joga nos pés de Cristo. Não, isso não é para mim não. Esse problema aqui eu já tentei 1, 2, 3. Joga nos pés de Cristo e descansa. A gente sempre tem experiências. E eu queria ouvir também de vocês as experiências que vocês tiveram com Jesus Cristo. Quem era aquela mulher? Qual é o nome dela? O nome da filha? Ninguém sabe. Ela era uma grande empresária, uma grande intelectual, uma cientista renomada, um investidor grande, um sacerdote cheio de vestes, como eu estou aqui. Quem eram os heróis da fé? A gente sabe o nome de alguns. Sabe quem eram os heróis da fé?
pescadores, fazedores de tenda, pastores de ovelha, um boiadeiro, uma mulher viúva, um sacerdote já velhinho lá do templo, um professor de inglês, amém, uma faxineira, uma secretária, todos nós. Todos nós. Deus quer que a gente passe nos 3 testes. O primeiro teste, enxergar além da burocracia. O segundo teste, responder às perguntas difíceis com o Senhor. E o terceiro teste, exclusividade em Jesus. Exclusividade em Jesus. Lembra daquela história da tenista? Eu não contei tudo não, eu guardei um restinho. Aquela tenista, ela não só foi a zebra que venceu, porque na partida posterior ela perdeu. Ela não conseguiu chegar nem nas finais. Mas tem uma coisa que ela fez. Lembra que ela estava bem focada desde o início. Ela conseguiu fazer um set inteiro perfeito. Ela não errou nada, 24 pontos. E a adversária 0. Sabe quantas pessoas tinham feito isso até aquele dia? Só uma. Ela foi a segunda no mundo feminino a fazer aquele feito. E até hoje, só tem 3. Grande era aquela fé. Imagine a fé daqueles que colocam tudo em Jesus Cristo, como uma mulher cirofenícia. Vamos treinar os nossos espíritos, irmãos, para operar a fé, até a gente ter o selo, a chancelaria de Jesus. Você, irmão, tem uma grande fé. Vem ser fiel, vem cear comigo. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, aumenta-nos a fé. Em nome de Cristo. Amém. E ainda como uma forma de dizermos o que